Fala pessoal, tudo bem? A gente vai falar um pouco sobre qualificação de lead. Muita gente reclama que não consegue converter esses leads, tá? Então eu preparei essa videoaula para ajudar vocês um pouco nesse sentido de como qualificar um lead que você recebeu ou preparar esse lead por uma conversão mais precisa, beleza? Eu sou o João Gabriel, consultor de marketing digital, e hoje eu vou mostrar para vocês como é que seria uma ligação para qualificação do seu lead. Então vamos lá, eu separei aqui 6 etapas, são 6 pontos que você não pode deixar de passar, você não pode deixar de fazer numa ligação para qualificação do seu lead. O primeiro item é a abertura e apresentação. Tá? Nesses são os primeiros segundos da sua ligação, onde você vai se apresentar e perguntar para o cliente se você pegou ele numa hora ruim. É muito importante que nessa ligação de qualificação o cliente esteja de verdade, realmente disponível para falar com você, interessado no que você tem para falar. Então o primeiro ponto aqui é você perguntar para ele se ele está realmente disponível. O segundo passo é você discutir o cenário atual do seu cliente. E quando você vai fazer esse processo de discutir o cenário atual do seu cliente, você precisa mostrar o interesse verdadeiro. O cliente do outro lado da linha, ele percebe se você não está prestando atenção no que ele está falando, se você está digitando ou fazendo outra coisa enquanto ele está falando. Então é importante que você demonstre o interesse verdadeiro. Até porque, não só para agradar o cliente, tá? Até porque no passo seguinte, você vai levantar as necessidades do seu cliente e aí você precisa confirmar o entendimento que você teve, para ver se você entendeu realmente quais são as necessidades desse cliente. Então esses dois passos, eles estão totalmente ligados. Aqui, se você não tiver um interesse verdadeiro no cenário dele, no que ele está te descrevendo, você não vai conseguir depois levantar necessidades e confirmar o entendimento delas. Beleza? A gente vai para o quarto ponto. O quarto ponto é você posicionar a sua solução perante as necessidades que você acabou de levantar, e aqui você precisa mostrar que tem encaixe no problema dele, que a sua solução atende à dor do cliente. É a mesma coisa que a gente vem falando no processo de criação de conteúdo, no processo de estratégia, de planejamento, de anúncios. A sua solução precisa se encaixar, contextualizar, atender à dor do seu cliente, que é o que você vai levantar aqui no passo 3. Beleza? Então você vai fazer esse processo de posicionar a sua solução com encaixe no problema do seu cliente. Depois você vai lidar com as objeções. Aqui eu não coloquei nenhuma observação, porque essas objeções são muito variadas e particulares de cada negócio. Quando eu exemplificar esse processo aqui para vocês, vai ficar um pouco mais fácil de entender, mas as objeções, normalmente quando você lida muito com clientes, você já sabe quais são as objeções mais comuns. É importante que você tenha essas respostas, esses argumentos na ponta da língua, para assim que o cliente colocar essa objeção, você já ter um argumento aí, uma forma de contornar e mostrar para ele que essa objeção dele não é realmente uma objeção e que, enfim, faz sentido ele contratar a sua solução. Beleza? E por último, você vai estabelecer próximos passos. Você não pode finalizar uma ligação de qualificação de lead sem estabelecer um próximo passo, porque senão você faz todo esse trabalho e o negócio fica no ar, ninguém sabe qual que é o próximo passo, o que vai ser feito, você vai entrar em contato, o cliente vai entrar em contato, isso não pode ficar largado. Então você vai estabelecer próximos passos, por exemplo, o retorno no dia X, para o cliente te dar um retorno, ou você vai retornar para o cliente para ver se ele já tem alguma novidade, se ele conseguiu avançar no processo. Idealmente, esse retorno pode ser presencial. No caso de uma prestação de serviço, é interessante que esse retorno seja presencial aí para apresentação de uma proposta. Isso é muito importante também. As propostas você precisa apresentar pessoalmente. Esse negócio de fazer proposta, preparar proposta e mandar por e-mail e esperar o cliente te dar um retorno ou fazer um follow-up 5 dias depois, é furada. Se você conseguir apresentar suas propostas pessoalmente, você vai ter uma taxa de conversão muito maior. Então é bem interessante aqui que nesse último item de estabelecer próximos passos, você consiga agendar uma reunião, beleza? Então, vamos entender um pouquinho como é que funcionaria aqui. Abertura e apresentação. Te peguei numa hora ruim. Oi, eu queria falar com fulano. Aí o fulano entrou na linha. Você fala: oi fulano, aqui é o João Gabriel, consultor de marketing digital. Eu te peguei numa hora ruim. Ou aqui é o João Gabriel, consultor de marketing digital. Você tem 5 minutinhos pra gente conversar? Quer dizer, você faz uma apresentação rápida e pergunta se ele de fato está disponível para falar com você. Ele dando ok, falando: tenho sim, tenho 5 minutos, vamos conversar. Você vai falar: pô, eu queria entender um pouco do seu cenário atual. Me conta aí o que
que está acontecendo no seu negócio? Qual que é o problema que você está enfrentando? Me dá uma visão geral aí do que está acontecendo. E aí ele vai te contar o que está acontecendo no cenário atual dele. Importante, interesse verdadeiro, tá? Você pode, inclusive, durante essa conversa, que ele estiver te contando o cenário dele, o problema que ele está enfrentando, você eventualmente fazer pequenas interrupções para perguntar um pouco, pegar um pouco mais de detalhes sobre alguma coisa que ele falou, tá? Aí a gente vem para o próximo passo, levantar necessidades. Então você vai falar para ele, legal, eu entendi aqui qual que é o seu cenário atual da sua empresa, onde ele vai te falar algo do tipo, a gente precisa aumentar nossas vendas, a gente tem uma meta de vendas que a gente não está conseguindo alcançar, qualquer coisa nesse tipo. Você vai falar, legal, mas o que você está fazendo para alcançar essas metas? Que ação de marketing você já está executando? E aí ele vai falar para você, a gente precisava aumentar a quantidade de leads que a gente tem e a gente precisava também estabelecer uma régua de comunicação com os nossos clientes. Isso é muito comum. Então você vai falar, legal, pode ser que uma campanha, aqui eu já estou indo para o próximo passo, tá? Mas assim, você entendeu a necessidade dele, que é aumentar o volume de leads e estabelecer uma régua de comunicação, de relacionamento com os clientes dele. Aqui onde você vai posicionar a sua solução, você poderia falar para ele, entendi, a gente pode, por exemplo, trabalhar uma campanha de link patrocinado no Google, bem focada na sua solução, para trazer um tráfego mais qualificado para sua landing page. Eventualmente, a gente vai precisar também refazer a sua landing page ou melhorar a sua landing page. E para a sua régua de relacionamento com o cliente, a gente pode implementar um CRM e uma sequência automática de e-mails para fazer um processo de nutrição e relacionamento com os clientes. O que você acha? Que aqui você já mostrou que tem encaixe no problema dele. Você vai falar, o que você acha? Ele vai te dar, às vezes, um feedback positivo ou negativo. E é muito comum que, nesse momento, o cliente já chegue com as objeções dele. Ele vai falar, mas eu já fiz isso com uma outra empresa, eu já contratei uma outra pessoa para fazer campanha de link patrocinado para mim e não deu certo. E aí você precisa lidar com essas objeções. Por exemplo, isso de fato é muito comum, acontece no meu dia a dia. O cliente fala, mas eu já passei na mão de 3 agências, eu já tive contato com outros consultores e todo mundo fez isso e não conseguiu resolver. Normalmente eu falo, olha só, 85% dos meus clientes chegam até mim depois de ter justamente uma experiência negativa com uma outra agência ou com outro profissional. Isso é comum, mas você pode ter certeza que a gente tem, que essas soluções que eu estou te propondo, elas têm alinhamento total com a sua necessidade e elas vão te dar um resultado positivo. E aí você vai ter que, lógico, de acordo com o seu produto ou serviço, lidar com as objeções desse cliente. Esse passo é muito importante, tá? Pode ser que o cliente fale que ele não tem tempo para fazer, e aí você vai falar para ele, tudo bem que você não tem tempo para fazer, eu consigo otimizar o processo para que você não gaste tempo com isso, fazendo X, Y e Z coisas. Então você precisa ter aí jogo de cintura para lidar com essas objeções. Feito isso, passado por todos os passos, você vai falar para ele, legal, então vamos fazer o seguinte, podemos marcar uma reunião para daqui 15 dias e eu vou apresentar uma proposta pessoalmente para você? Aí o cliente vai falar, daqui 15 dias eu não posso. Eu vou falar, quando que você pode? Precisa ter mais alguém além de você? Tem alguma outra pessoa aí na sua empresa que precisa estar presente nessa reunião? Vamos cruzar as agendas e achar uma data onde eu possa ir apresentar uma proposta pessoalmente para vocês? Pronto, você passou pelos 6 passos aqui para a qualificação do seu lead. Se você perceber nesse processo que nada disso bateu, talvez seja um lead que você, talvez não, com certeza é um lead que você não tem que trabalhar, né? Se ele não tiver esse alinhamento com você ou com a sua solução, não faz sentido você ficar batendo em cima desse lead, porque você não vai converter, ou se você converter, ele vai ter uma experiência negativa novamente. Então é preciso que tenha esse alinhamento entre a necessidade do cliente e a sua solução e entre o perfil do cliente e o seu perfil. Isso é muito importante. Então, passando por esses 6 passos, você consegue qualificar o seu lead e o ideal é que você saia daí com uma reunião marcada para apresentar a sua proposta, tá? E aí, obviamente, você tem que caprichar nessa proposta e pegar tudo isso que você levantou nessa ligação de qualificação e aproveitar para fazer uma proposta super direcionada que mostre para ele que você entendeu o cenário atual dele, que você sabe exatamente quais são as necessidades que ele tem, as dores pontuais que ele tem, que a sua solução atende perfeitamente a essas dores e a essas necessidades que ele tem.
tá? E que você já quebrou, e inclusive você pode na proposta também quebrar as objeções que você já sabe que ele tem, porque ele já te falou na ligação. Então na sua proposta, na sua apresentação, é importante também que você já quebre essas objeções. E aí o ideal é que você saia dessa reunião com um acordo firmado, nem que seja verbalmente. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer necessidade, eu estou disponível, me chama no direct, aproveita a caixinha de perguntas e respostas da dinâmica da consultoria gratuita nos stories, e é isso aí. Beleza, gente? Valeu, até a próxima.